Eu sei que tem temas que se você posta tal coisa tem muito mais engajamento e tal, mas eu não sei eu não sei o que acontece. Eu sei que tem gente que já tentou me cancelar, mas eu sempre vejo como uma coisa meio besta, porque se eu não tomo conhecimento, me cancelar do quê? É. Né? Então, Você não é seu público, né? Ele vai te cancelar como? então, assim, cancelar seria fazer eu perder o emprego da Folha, da TV Cultura, perder emprego da PUC, da FAAP, que algumas pessoas já tentaram em relação à mídia, não às universidades enquanto tal. Mas Já tentaram ligando, mandando... já teve situação de gente não pedindo a cabeça, literalmente, mas falando mal, xingando. Isso continua acontecendo. É o famoso, olha só o que ele falou, né? É alguma coisa assim, ou se ofendeu por isso, se ofendeu por aquilo. Mas eu, especialmente, por temperamento, eu não me preocupo muito com isso. Então, mas eu sempre gostei de encher o saco das feministas com amor. Eu vejo que... Se você, por exemplo, tem um profissional X e você começa a pressionar o veículo no qual ele trabalha para que ele perca aquele emprego, ameaçando retirar patrocínio. É claro que ele perdendo aquele emprego, pela ameaça de retirar patrocínio, o veículo poderá dar emprego para uma pessoa que está alinhada com quem o cancelou, para garantir o retorno do patrocínio. Marketing digital é uma condição hoje para alguém que quer fazer dinheiro, que quer fazer sucesso, que quer ser alguém? Eu não acho que seja já universal para todo mundo, né? Mas pessoas que estão principalmente em começo de carreira, jovens principalmente, alguém que está querendo abrir um novo negócio, alguma coisa assim, a submissão ao marketing digital, entendido como uma forma de você se tornar visível, se tornar relevante dentro do nicho de mercado que você quer. Claro que tem nichos que isso é mais importante, nicho que isso é menos importante, mas me parece que sim, é uma condição sine qua non. E ao mesmo tempo é uma prisão, porque tudo que você depende muito acaba prendendo você. E o que pode funcionar como um marketing digital e o que pode funcionar como o contrário, ou seja, a antipropaganda para alguém que quer ser reconhecido ou que quer ser amado? A gente sabe que essas coisas são meio, como falam os americanos, meio tricky, né? Elas são meio um pouco para cá, um pouco para lá, nem sempre é tão óbvio, porque aquela velha frase que se falava, falem mal, mas falem de mim, também pode ser uma forma de engajamento, como se fala. Então, alguém que está sendo muito xingado num determinado ambiente, isso pode acabar virando, digamos assim, um capital simbólico positivo em determinada coisa. Eu acho que essa é uma das características, eu vou usar uma expressão clichê, mas é o que eu quero dizer, uma das características positivas das redes sociais, é que elas ainda acomodam em alguma medida posições diferentes, na medida em que você tem mercados distintos para determinadas posições, né? Então, você às vezes desagrada um grupo, mas começa a agradar outro. O problema é que só existem dois grupos. Aí fica o polarizado. Mas quando você sai do ambiente político enquanto tal, você pode ainda ter um grupo que você desagrada, mas por desagradar esse grupo, você agrada mais 2, 3 grupos. Então, o mercado digital, ele continua em alguma medida funcionando como espaço de mercado, né? A famosa ordem espontânea e expandida do Hayek, que ninguém tem controle absoluto. É claro que quando você está falando de mídia digital, você tem grandes techs que controlam, isso é outra história. A gente pode falar depois. Mas nesse sentido que você perguntou, me parece que desagradar pode ser um nicho de mercado. E nesse sentido ainda, voltando à prática do cancelamento, você acha, Pondé, que isso também pode ser usado como ferramenta para tirar adversários da sua frente? O cancelamento, em outras palavras, pode ser usado para você
progredir na sua área e tirar adversários da sua frente? Com certeza, você pode tirar patrocinadores, né? Isso é um caso clássico. Se a gente pensar no famoso perfil Sleep Giants, né? Que é um perfil que combate discursos considerados à direita, radicais e não sei o quê, é tudo muito difícil nesse ambiente. Eu sou muito cético com relação à tentativa de você estabelecer claramente o que significa um discurso assim, um assado. Sou bastante cético em relação a isso. Mas acho que sim, Thaís. Quer dizer, se você, por exemplo, tem um profissional X e você começa a pressionar o veículo no qual ele trabalha para que ele perca aquele emprego, ameaçando retirar patrocínio. É claro que ele perdendo aquele emprego, pela ameaça de retirar patrocínio, o veículo poderá dar emprego para uma pessoa que está alinhada com quem o cancelou, para garantir o retorno do patrocínio. E nessa medida, as empresas, por estarem submetidas às redes sociais, se transformam em mecanismo de censura do pensamento público. Então, isso você está falando de um reflexo que pode ocorrer fora do universo digital, mas dentro do universo digital também tem uma briga de faca, né? Se você consegue cancelar um youtuber importante, aquele grupo que passou a odiá-lo, também a gente tem que levar em conta o que a gente falava um pouco antes, que esse ódio pode durar pouco tempo, né? Talvez o tédio que as pessoas vivem salvem delas mesmas, de ficarem odiando uma pessoa ou uma marca a vida inteira, né? O próprio Walter Benjamin achava que o tédio é uma experiência importante na vida, né? Mas assim, as redes sociais são uma escravidão. Todo mundo que trabalha com ela sabe. Você tem que alimentá-la o tempo inteiro, você tem que estar o tempo inteiro atendendo o desejo de uma porrada de gente que quer um monte de coisa, certo? Então, é uma escravidão. Mas, sendo você muito grande, se você cai em desgraça, por exemplo, num segmento, um outro pode entrar no seu lugar. E nessa medida, o cancelamento, tanto no nível de um youtuber grande, quanto no nível de um intelectual engajado em determinado tipo de debate, de trabalho, se ele é cancelado, ele abre espaço para outros. Então eu acho, Thaís, que no final das contas o cancelamento hoje é uma ferramenta de mercado. Então talvez o próprio cancelamento esteja sujeito ao seu cancelamento. Quando eu falei do tédio como alguma coisa que permeia as redes sociais, que permeia a experiência humana, e eu citei o Walter Benjamin, aquele filósofo, é porque o Benjamin dizia que o tédio é uma espécie de matriz da abertura para experiências diversas. Ou seja, ele fazia um vínculo direto entre o tédio, no sentido de você ficar cansado do que você tem, começar a ficar procurando outras coisas, poderia servir de matriz para você descobrir coisas que você não sabia. É uma certa dimensão positiva do tédio, certo? Né? Então, assim, nesse sentido, eu entendo que a existência do tédio como possibilidade de cancelar o cancelamento é, digamos assim, a ponta do iceberg de uma certa positividade do tédio, certo? Então, eu cancelo, mas depois eu cancelo o que eu cancelei, e aí de repente eu começo a ver que aquilo que eu cancelei não é tão distante daquilo que eu penso. Às vezes, quem nunca viu alguém sendo perseguido pelas redes sociais não tem noção da violência afetiva, moral, física que é uma perseguição dessa. Mas lá no começo da nossa conversa, você tinha dito que o cancelamento era uma versão virtual de algo que não tem nada de novo, né? Por exemplo, o linchamento verdadeiro. Só que a diferença hoje é o anonimato, não é? As pessoas não precisam botar a cara para xingar, para perseguir e para tentar destruir moralmente ninguém. O anonimato é uma ferramenta que exacerba a crueldade na internet? Eu diria, Thaís, que exacerba a crueldade em todo lugar, né? Porque já um famoso estudo por um autor chamado Elias Canetti, muito perto do que o Freud fala no ego e as massas, né? A ideia é a seguinte: toda vez que você faz parte de uma massa, de uma multidão, há uma tendência a você se
afastar da responsabilidade individual. Porque, inclusive, você se afasta, digamos assim, da identidade individual e você se aproxima de uma identidade que a gente pode chamar de totêmica, para seguir o Freud, né? Então, você está sobre aquele grupo, sobre aquela marca, e aí a possibilidade de você exercer atividades em que você não é moralmente responsabilizado cresce. Isso nas redes sociais acontece muito. Por quê? Porque como existe esse anonimato, porque muitas vezes você não tem como saber quem fez, né? E o resultado é que você pode muito bem fazer parte de uma horda digital de xingamentos de pessoas, porque é muito difícil chegar até você. Então, nesse sentido, acho que há essa característica, só que essa é uma característica também humana. Os seres humanos tendem a se esconder em multidões para atacar pessoas. Agora as multidões são gigantescas e, inclusive, você é mais anônimo ainda do que era, porque você não tem nem corpo presente. Antes você estava com a pedra na mão e as pessoas viam você jogar a pedra. E agora, de alguma forma, essa identidade de grupo protege você das suas próprias ações. E você está, inclusive, no seu celular, né? Você está no seu celular ou no seu computador, ali com o seu julgamento, que normalmente funciona a partir de uma ideia e meia, certo? E aí você faz o julgamento a partir de uma ideia e meia e você tasca o pau em quem você quer tascar. E se você está dentro de um pacotão, o efeito enxame, como se fala, você tá dentro não é nem um rebanho, mas é um enxame. Né? Você está dentro de um enxame, aí você está se sentindo ali fazendo parte de alguma atividade, de uma atitude que na realidade você acha que está fazendo o mundo melhor. Olha, qual o recado que eu daria para os jovens? Seguindo o Nelson Rodrigues, a passagem famosa que ele repete várias vezes em seus textos, e o Nelson é um dos autores que eu dedico um fragmento, nos fragmentos do contemporâneo, que é meu curso e que eu acabei de lançar. É o único autor brasileiro do curso. O Nelson Rodrigues, certa feita, ele conta que, então, ele é levado a uma escola, a uma universidade, e aí perguntam para ele, qual é o recado? O que você diria aos jovens? É muito famosa essa passagem. Ele responde, envelheçam. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Esperem, amadureçam, conheçam o mundo. Aliás, que é um recado que hoje vale mais ainda do que naquela época, porque hoje até os pais estão querendo aprender com seus filhos e filhas de 10 anos. Né? Não tem uma mãe por aí que não tem uma psicóloga assistente. Então, o recado que eu daria, seguindo o Nelson, que ele sintetiza no envelheçam, é a ideia de que cala um pouco a boca e espera viver um pouco mais para ter muita opinião sobre as coisas. A questão de que os jovens estão mais ansiosos ou inseguros hoje, ou mais medrosos, você tem uma vasta literatura que discute isso hoje em dia. Tem Freud, tem Jonathan Haidt, tem um monte de nome para você procurar aí no Google. Eu estou dizendo isso para deixar claro que não é uma questão de opinião, minha nem de ninguém. Os jovens estão mais inseguros e ansiosos, talvez por o aumento da proteção que os pais dão para eles, que os pais querem proteger os filhos de toda forma de sofrimento, quer proteger o filho de reprovação na escola, quer proteger o filho de coisas que são justificadas, o mundo está mais perigoso, então o elemento segurança é mais importante, então os pais acabam ficando mais paranoicos, com razão, isso acaba trancando os filhos. Outra causa é que você tem menos crianças, então você tem menos filhos, o fato de ter menos filhos, as projeções narcísicas e todos tipo de tara, que antes você dividia entre 4 ou 5 filhos, agora está sobre um só ou sobre 2. Isso também amplia o nível de segurança excessiva, também amplia o nível de insegurança que a criança leva, porque quando é pequeno tudo que ela faz é lindo e maravilhoso, ela vai para o mundo não acha tudo que ela acha lindo e maravilhoso, então ela começa a ter crises com isso. O fato do mercado das escolas ter que competir para ter esses filhos nas escolas, principalmente classe B mais A, né, aqui no Brasil, que é onde esse fenômeno se instala,
as escolas têm que competir, então as escolas têm que vender o mimimi de que os jovens têm direito a isso, têm direito àquilo, têm direito a massagista, têm direito a um lago artificial para ele ficar meditando dentro da escola. Então, as escolas acabam, quando eu digo escola e universidade, elas acabam também aumentando essa expectativa que os filhos têm de que o mundo seja cercado de almofadas e que ele não sofra. Uma outra causa também apontada para esse nível de insegurança e ansiedade são as mídias sociais. Antes você tinha que agradar 20, 30 pessoas, agora você tem que agradar um monte de gente o tempo todo. Se suas amigas saem para jantar e você vê que elas foram e não convidaram você, você já fica se sentindo mal amada, certo? Então, o caráter ansiogênico, como se fala em medicina, das mídias sociais é evidente, né? E não só nesse caso, como no caso de você receber likes, de você ter seguidores, das pessoas acharem sua vida interessante. E como, na verdade, na maior parte do tempo a gente é irrelevante, invisível, anônimo, as mídias sociais dão a você a chance de não sê-lo, mas você acaba virando um escravo delas, porque você é o próprio produto que você vende no mercado, que não é propriamente o mercado, porque você não está monetizado, mas a monetização passa justamente pela expectativa de reconhecimento. E essa expectativa de reconhecimento produz ansiedade. Então me parece que não há como os jovens não serem hoje mais inseguros e mais ansiosos. Ainda tem mais um pequeno detalhe: o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo, o capitalismo é cada vez mais violento, ao contrário do que os mentirosos falam por aí, de capitalismo consciente, a competição só deve piorar. Então os jovens têm muita razão para ser ansioso, medroso e inseguro. São várias entradas. Por exemplo, a ideia de amar o próximo, respeitar o próximo, não está vinculado de forma nenhuma à geração atual e nenhuma geração. Isso já aparece no discurso de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Eu acho que uma das coisas que pode levar alguns jovens a ficar mal é justamente a ideia de que eles têm que salvar o mundo. E essa ideia é muito velha, né? Uma das coisas mais interessantes na discussão acerca de jovens e gerações mais jovens, é o quão a discussão é velha. E mesmo professores e os próprios jovens parecem não ter a mínima noção de que essa discussão é velha. Quer dizer, já na segunda metade do século XIX, já se aloca naquilo que era considerado novas gerações naquela época, a responsabilidade de serem mais científicos, de serem menos supersticiosos. Isso na segunda metade do século XIX. Grande parte do que foi falado aí, você escutava na geração dos anos 60, que tinha 20 anos nos anos 60. E é muito louco porque parece que eles não sabem nada disso. E quando então exatamente surgiu essa ideia, Pondé, de que os jovens têm a capacidade, o desejo, primeiro o desejo, depois a capacidade de mudar o mundo? Começa justamente quando inventam a ideia de jovem. Quando inventam. E como que a gente pode saber isso? A gente pode saber isso por conta de literatura, de textos de época. Então, existem fontes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Rússia, certo? De que na segunda metade do século XIX já existe essa expectativa, ali naquele momento, especificamente associando-se novas gerações a conhecimento científico, certo? Uma ideia bem moderna daquele período, de que na medida em, como alguém aí falou, educação, coitada da educação, quando se fala de educação hoje, tenho vontade de rir. A educação não consegue ensinar a ler e escrever, quanto mais ensinar alguém a salvar o mundo. Mas desde a segunda metade do século XIX, já aparecem textos escritos, certo? Que chega até nós, seja de literatura, seja textos que está discutindo de fato psicologia da época, filosofia da educação. Essa expectativa em que você associa as então recentes descobertas científicas com as novas gerações. Se concebeu que os jovens, por meio do conhecimento moderno, iriam melhorar ou salvar o mundo? É que no período, no século XVIII, no iluminismo francês, você ainda não tem essa clareza de associar
pessoas que teriam, sei lá, 15 anos com essa missão, tá? Mas se você pegar, por exemplo, o iluminista francês Helvétius, né, que era muito preocupado com a educação, e o projeto de educação científica dos jovens, já começa a aparecer essa ideia que, digamos, 100 anos depois, já está muito clara, nos projetos de educação, entende? Das nascentes escolas. Então, portanto, muito do que eles falam aí, coitados, esses jovens na realidade são produto da indústria cultural. Isso se transformou num comportamento que é vendido pela publicidade, é vendido pelo marketing, é vendido pelos políticos. E aí vai se criando, essa expectativa que tem aí, sei lá, 150 anos, mais ou menos, só que cada jovem, como eles falam deles como se eles fossem os primeiros, entende? Como se isso tudo estivesse começando com eles, quando na realidade começou já no século XIX. Agora, uma das meninas fala que se a gente conseguir manter essa consciência, quando a vida começar a passar por cima dela, essa consciência vai para o saco. Porque nem é consciência, é modismo. Eu acho que é tudo modismo, moda de comportamento. Mas quando a vida começar a passar por cima dela, e ela começar a sofrer, principalmente no país como o Brasil, que é muito pobre, essa ideia toda de que vai salvar o mundo e transformar o mundo, vai se perder no metrô, no trem, no ônibus. Imagina se os jovens já nascessem desesperados. Então, aí que tá. Quem disse que a possibilidade de você não ser um deprimido depende da possibilidade de você alimentar utopias? Quem disse isso? A humanidade viveu milênios e milênios sem alimentar utopias. Utopia, tal como a gente conhece, político-social, é uma invenção da modernidade. Então, o que eu questiono, eu não estou dizendo que é natural do jovem acreditar que ele não vai conseguir fazer coisas. Não. O que eu ponho em dúvida é a ideia de que é da natureza do jovem ele querer ser revolucionário. Isso é uma invenção, que nem inventaram o chiclete. É uma invenção. A humanidade tem pessoas com pouca idade desde a pré-história. E nunca foi assim. Essa ideia de que é da natureza, não. É da natureza, da ideia de jovem, construída na modernidade, que vê a si mesma como um período histórico que está avançando e melhorando e criando um mundo melhor. E isso é alocado nos jovens. Não é da natureza do jovem coisa nenhuma. Agora, é da natureza do jovem que vê televisão, que foi fumar maconha contra a guerra do Vietnã, que está nas redes sociais, que gosta de construir essa imagem para si. Não, eu vou salvar o mundo, mas arrumar o quarto, não. Certo? Então, eu não acredito que você precise achar que você vai salvar o meio ambiente para não deprimir. Pelo contrário, eu acho que isso adianta pouco. Se um jovem for triste, entende o que eu quero dizer? Eu acho que o que produz tristeza num jovem, ou numa pessoa, mas no caso do jovem, é a família que ele vive, o ambiente que ele está submetido, a possibilidade que ele tem de pensar, por exemplo, se ele vai poder trabalhar, se ele vai ter horizonte, entende? Como é que andam as relações afetivas dele, porque é uma pessoa normal.